Salve galera, eu sou o Gessé, eu tô aqui pra trazer pra vocês o review do capítulo 644. Galera, um capítulo muito bom, eu diria que foi um dos melhores do ano e com certeza, velho, gratificante pra todos nós, né? Queria ressaltar pra vocês que eu acertei, tá, na previsão. Se vocês repararem no vídeo do capítulo 640, onde durante a conversa entre o General Koshou e o Son Shiju, eles cogitam que talvez tenham até que fazer isso para salvar Ribuku. E eu apostei nisso. Então, uma das coisas que eu tenho para mostrar para vocês com isso é que foi muito legal ver que essa romantizada na morte do rei que o Hara deu em comparação com a história, tá? Na história ele morreu de doença. Então vamos lá. Capítulo intitulado O Pavilhão Touzen. Na primeira página a gente já tem o Ribuku preso, tá de barbinha e tudo, todo desolado. E o Kakukai foi, que é um espião de Kim, foi lá pra zombar da cara dele e falar que graças à perda dele na Shukai, consequentemente Gyou, ele veio trazer as boas novas da execução dele, oficializada, né, pelo rei Tojo, e que agora, custe o que custar, haja o que houver, nada vai poder impedir isso. Reparem bem nisso, galera. E ele fala que aconteça o que acontecer, nada vai poder impedir isso. Notem bem isso, galera. É um decreto real, então é justamente isso. Nada vai poder impedir que isso aconteça. E ele pergunta pro Ribuku quais são as últimas palavras dele. E o Ribuku mais uma vez se mostra um cara de honra, um cara que se preocupa com as pessoas que estão abaixo dele. Ele começa a falar da estratégia, cara. Ele fala que certamente vai se aproveitar disso e vai lançar um ataque em larga escala e não só através da força. Reparem, galera. O que Hibuko quis dizer com isso é que Kim vai usar de todos os meios. Não vai ser um ataque apenas militar. A gente já tá vendo isso que através de um ataque do uso de espiões, por exemplo, como é o Kakukai. Com certeza Hibuko não faz ideia de que o Kakukai é um inimigo. Mas ele com certeza tem ciência de que Kim vai agir com seus espiões na corte. Vai fazer um ataque usando tudo, pois Awa está abalada com a morte dele. E ele diz que uma estratégia de defesa deve ser usada para interceptá-los na fortaleza de Ango, que é uma das duas fortalezas próximas ali a Kantan. E com certeza deve ser o palco da primeira grande batalha. Da próxima primeira grande batalha agora. Da próxima batalha contra Zal. Página 2. O Kakukai pergunta se ele tem mais alguma coisa para falar. O Ribuku fala que ele pede para avisar a Kaine e aos outros que não façam nada, porque com certeza isso é muito perigoso para eles se envolverem nisso. O Ribuku nem faz ideia do que está para acontecer no capítulo. Eles saem do pavilhão Touzen e o homem que está do lado do Kakukai, que ouviu tudo, ele fala que sobre a estratégia de defesa ele vai enviar as mensagens para o General Koshou. O pedido dele com relação a Kaine e aos outros, ele vai enviar para eles usam a referência de líder de gangue Sun Shuju. E aí ele toma um puta de um soco sem enxergar. E aí começa a fala do narrador, o balo do narrador, Kakukai. Na página 3, Kakukai fala para o idiota não transmitir a mensagem para ninguém. Os últimos pedidos do Hiboku para ninguém. E o balão do narrador continua dizendo que Kakukai é um cara que corrompe a todos, mas que para o rei de Zal, tudo já está corrompido desde o início. São dois homens corrompidos e um põe merda na cabeça do outro, principalmente o Kakukai na cabeça do rei. O rei já tem uma cabeça de bosta e o Kakukai só... Por isso que eles são os BFFs. Daí nós temos o rei Tojo com a mão nas tetas de uma bela mulher. E o príncipe Kai está implorando para que o pai não mate Hibuku. Que o pai tem que ouvir a voz da razão. Tudo bem que se Hibuku perder o Gyou, apenas dispensá-lo do comando dos exércitos de Zal e dispensá-lo das funções dele como chanceler já seriam o suficiente. Mas que pede que por favor não mate ele, pois Hibuku é a porta de Zal. Vejam que até o jovem príncipe tem olhos muito melhores do que o pai. E ele fala que continua dizendo que Hibuko é o único que pode parar a afiada lâmina de Kim. E que se Hibuko morrer, vão continuar invadindo Zal cada vez mais. Na quinta página, o apelo continua. Ele pede para o pai mais uma vez reconsiderar a decisão. E fala que se isso não ocorrer, o pai deles vai ser destruído. E o nome dele será atingido de desonra pelas próximas gerações. O rei só fica olhando. Cara, aproxime-se. E ele se aproxima do pai. E o pai vai descendo e a galera já tá... Vai dar merda. Rei Tojo disse que sem perceber, o filho dele cresceu muito. Sem que ele percebesse. É claro, né, meu filho? Eu só vivo com criança.
E na sexta página, enquanto abraça o filho e fala essas tocantes palavras, ele morde a orelha do próprio filho. E os oficiais ali do Príncipe K, da comitiva do Príncipe K, se questionam por que Vossa Majestade está fazendo isso. E o rei fala que ele proferiu insultos ao rei. Galera, tudo isso que o Príncipe K falou, por mais que seja a mais pura verdade, por ser dito ali na frente da corte, é justamente isso. Ele tomou como um insulto as ideologias dele, o próprio decreto dele. É como se ele estivesse sendo desafiado. E ele fala que se o Príncipe K não sair dali, ele vai tomar a outra orelha dele. Best pai, velho. Página 7. O Príncipe K ele é tão persistente quanto o Ribuku. Eu costumo dizer que ele é a versão do Zei de Zal. O que o governante que Zal deveria ter, né? E ele mesmo assim insiste para o pai, pai, por favor, reconsidere enquanto tá com a mão na orelha sangrando. E o pai diz, suma daqui. Mano, que arrombado. Eu quero que vocês reparem em duas coisas nesta página 7. A primeira é o olhar do Príncipe K e do oficial da comitiva dele, tá? Da facção do Príncipe K. E a segunda, e não menos importante, é que após eles saírem, o rei Tojo fala com a gostosona lá que ele tava pegando no peito, para que ela chame o Kakukai, que muito provavelmente é para ele acelerar o processo ou passar mais ordens ainda para confirmar ao Kakukai de que a execução será feita, irá acontecer. Mas ele diz, não, antes disso, chame o escriba Ei. Essa página 7, galera, no final do review, tá? Eu vou fazer uma ligação para vocês aí do meu pensamento do que vai acontecer, tá? Não se esqueçam, página 7. Página 8, em Gyou, as tropas estão se preparando para uma ofensiva. E o Shin comenta com o Moten que eles mal acabaram de chegar e já estão de partida. E o Moten fala que chegaram ordens do General Ozen diretamente das linhas de frente, avisando que as coisas em Kantan estão em andamento. Percebam, galera, o que foi que Hibuku falou? Que Quem atacará não apenas pela força, mas através de todos os meios possíveis, informações oficiais na corte, com o Kakukai. Então percebam que eles estão a par de tudo. E Shin pergunta que movimentos são esses em Kantan. E Moten fala que amanhã Hibuku será executado. Moten continua falando que se Hibuku morrer, a capital Izal ficará fragilizada. E é o momento perfeito para eles usarem, porque mesmo a defesa do Koshou sendo sólida, se ela for perfurada, eles não poderão fazer nada. E ele fala que esse não é um momento para se deixar levar, Shin se deixar levar pelas suas emoções conflitantes. Porque, mais uma vez, Shin tem aquele pensamentozinho heróico de que eu quero enfrentar Hibuku no duelo, galera. Usem a oportunidade que está na sua frente. Shin fala para Ten se preparar. E Ten fala que eles têm que reunir, todas as subunidades têm que estar reunidas e tal. Ela vai fazendo os arranjos, mas ao mesmo tempo ela se demonstra preocupada com a Kaine, de que ela não faça nada imprudente. Na página 10 é dito que em outro lugar de Kantan, Shun Suiju e os seus compadres estão comentando que eles têm que fazer alguma coisa para salvar o Ribuku. Um deles diz que eles têm que parar de procurar nos pavilhões, porque a execução já é amanhã. O outro comenta que eles têm que dar uma de Assassin's Creed e se envolver no meio da galera para se misturar. O outro traz informações de que o rei e Kakukai já conseguiram força suficiente para fazer 3 voltas ao redor da execução, 3 voltas de soldados, tá? Eles comentam que até os exércitos de Futei e Bananji que estão do lado de fora não podem entrar porque o exército de Kantan tá para parar eles. Então a situação é bem tensa. E é nessa página 11, meus amigos, que Shunsuiju fala que eles não têm outra escolha, eles terão que fazer isso. Um dos caras lá comenta que, de acordo com as informações, a guarda vai estar 50 vezes mais numerosa do que uma execução comum. E ele fala que a unidade deles, eles têm que enviar um sinal de dentro para fora quando o Hibuku aparecer. A guarda deles vai atacar essa unidade 50 vezes mais forte. E os homens que estiverem misturados na multidão devem ir salvar o Hibuku, mas que eles também devem ter unidades de médio porte para protegê-lo. Um dos oficiais que está ali comenta que, nesse caso, todos eles terão que estar ali prontos para arriscar as próprias vidas. E todos concordam. Eu comparo muito, galera, a
integridade desses homens e a devoção deles a um único homem, algo que a unidade Rishin faria pelo Shin, ou que a Gakuga faria pelo Moten, o que a Gyokuha faria pelo Uhon. A diferença é que, lógico, esses caras estão num nível bem menos impactante que o Hibuku para o reino, tá? Mas é muito legal ver isso. Página 12. Kaine dá uma de Eki com Yotawa e fala que ela quer fazer parte de um dos pequenos grupos que vai resgatar o Hibuku. E que as pernas dela estão doendo, todas as partes dela estão doendo, mas ela quer fazer isso pelo Hibuku. Será que essa maluqueira vai morrer, galera? E Shunsui fala que isso já estava nos planos dele desde o início. Página 13. Kakuga é informado pelos seus homens de que os preparativos para a execução já estão prontos e que amanhã eles aniquilarão todos os apoiadores do Hibuku. Vejam o nível, galera. E um deles pergunta onde está o rei. E Kakugai fala que está no pavilhão 12, aquela sauna enorme. E na página 14, o rei Tojo está tomando banho no modo pedofilia com as crianças. E ele fala que as únicas coisas, os únicos presentes do céu para ele são essa sala de banhos e as crianças que estão com ele. Uma delas menciona que Sua Majestade não está bebendo demais, ele diz, cale-se, me sirva mais. Página 15, ele já começa a pôr para fora, secreção. E uma das crianças menciona, Sua Majestade não está bem, ele diz, eu vou sair. E enquanto ele está saindo, ele sente que o batimento dele já tá oscilando e tal. Página 16. Ele entra em choque, cai e reclama que o coração e o peito dele estão paralisados e pede para que as crianças chamem um médico. Página 17. Mais secreções. E ele se questiona como isso aconteceu e entra em choque e as crianças estão paralisadas e ele pergunta: chamem um médico rápido, o que vocês estão fazendo? Sai secreção pelo rabo, sai secreção por tudo quanto é canto, galera. Página 18. As crianças soltam uma risadinha e falece. Tojo de Deus, Tojo do cão, morre. Já dito que no ano de 236, no mesmo ano em que Zal perdeu Gyou, Rei Tojo ou Rei Yomiuri falece. Galera, saiu secreção pela boca, pelo rabo, pelos ovos, por tudo quanto é canto saiu, galera. Causa da morte: envenenamento, galera. Que capítulo foda. Esse capítulo vai ser um dos que mais vai impactar na obra, tá, galera? E principalmente em Zal. Escutem o que eu tô dizendo. Gravem o capítulo 644. Vamos lá pro meu veredito. Gente, vocês se lembram da página que eu falei pra vocês lembrarem, página 7? A cara do Príncipe K com a de um dos oficiais da sua facção. O que eu quero chegar para vocês é a seguinte conclusão: esse rei é um pedófilo safado que também é tarado em mulheres de grandes peitos. O que significa que ele deve ter vários filhos, ele tem vários filhos, incluindo o Príncipe K. E com certeza eu creio que a legitimidade no momento é do Príncipe K. Mas pelo fato do Príncipe K tê-lo insultado perante a corte, ele viu isso como uma afronta e certamente chamou o escriba Ei para tirar a legitimidade do príncipe. Escutem o que eu estou dizendo. E eu tenho certeza que esse assassinato ele foi tramado pelo Shushinku, pelo Shunsuiju e pelo Kosho, tá? E onde é que eu quero chegar com isso? Shunsuiju sabia dessa tentativa de assassinato, mas por que mesmo assim você diz, mas por que mesmo assim eles estão cogitando salvar Riboku? Porque, como o Kakukai disse, aconteça o que acontecer, a ordem do rei deve ser cumprida. Então, mesmo que o rei morra, eles terão que ir para resgatar o Riboku, tá? E com essa morte do mesmo Riboku não fazendo ideia, não desejando isso, mesmo para um rei de bosta desse, eu acho que ele nem fazia ideia de que seus subordinados chegariam a tal ponto, mesmo Riboku não fazendo ideia, Kakukai e os invejosos vão culpar Riboku e companhia pelo assassinato do rei, o que vai gerar ainda mais treta. É aí que entra. E se o Príncipe K soubesse da tentativa de assassinato? E se o que ele estivesse fazendo na audiência com o pai fosse tentar recorrer a um último apelo? E se o Príncipe K não estivesse tramando com Shusuiju e Kosho para isso? Pois ele sabe que o pai é um tolo e que Riboku é o que mantém o reino vivo.
Se ele soubesse que o pai está cego e que isso pode acarretar na perda de todo o país, ele recorresse a um último apelo. Ou ele nem faz ideia disso. E é tudo um plano do Shusuiju e do Koshou. Ou através de informantes, por ele ter uma facção e uma vasta gama disso. Ele obteve informações do plano e tentou recorrer ao pai separadamente. Ou se a ideia foi dele. Galera, as ideias são imensas. Onde é que eu quero chegar com isso? É que se nós juntarmos todos esses fatos, do esquema do assassinato, o último apelo ao rei e o resgate do Hibuku, pela lógica, o rei morrendo, o príncipe K assume o trono, e com o Hibuku salvo pelos seus subordinados, que na hora os oficiais inimigos vão tentar matá-lo, salvo, o príncipe K simplesmente absolve ele e o mantém no comando das forças de Zao, o que seria de extrema vantagem para Zao. E acabaria com todos os conflitos internos. Só que isso sairá pela culatra, pois por mais que esse rei filha da puta tenha morrido, ele foi tão filha da puta que muito provavelmente ele tirou a legitimidade do príncipe K e passou para outro dos seus filhos, tá? Ou seja, qualquer garoto que entrar ali, ele pode ser tão podre quanto o pai, ou tão manipulável a ponto de Kakukai e vários outros oficiais invejosos da corte manipularem ele. Todo mundo ali, galera. Para vocês que não fazem ideia, para todos ali, exceto para nós leitores e para alguns poucos que estavam com Hiboku, para todos ali, Hiboku simplesmente perdeu o Gyo e perdeu a Shukai, tá? Então qualquer rei que entrar ali, ele vai ser cobrado para no mínimo punir o Hiboku, no mínimo destituí-lo do cargo ou fazer alguma coisa. E isso o príncipe K seria o único que não faria, mas com a última jogada do rei de Zao, Hiboku, mesmo que saia vivo, não voltará nem tão cedo no comando dos exércitos de Zal, nas suas funções, mesmo que saia vivo. Então, galera, se essas minhas teorias se concretizarem, eu vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês verem a fucking jogada de roteiro que o Hara fez. A fucking romantização que ele fez na morte do rei Tojo, se concretizarem, tá? E obviamente vai ter que conter spoilers históricos para vocês verem o quão bem o cara romantiza, velho. O quão bem ele inova. Eu vou deixar para vocês aqui relatos históricos que fundamentam mais ainda a minha teoria, as minhas teorias no que eu falei. Então, se você não gosta de spoiler, você pode parar por aqui, cara. Mas deixa teu like, curta, comente e compartilhe, velho. Tamo junto. Então, vamos lá. Feita a tag de spoiler. Galera, na real é justamente isso, tá? Um dos 14 filhos desse rei, Tojo Yomiuri, vai assumir o trono e não será o príncipe K, príncipe Gia, que era o nome em chinês dele. Então vai ser um dos 14 filhos, que esse vai ser o último rei de Zhao, o responsável por matar Hibuku. Então ainda falta muito para o Hibuku morrer, tá? Ainda falta muito para chegar nesse momento. Só que é aí que a gente se pergunta. Em Kokuyo nós tivemos um fator peculiar. Hibuku descobriu a fraqueza do Kanki, certo? Se Hibuku sair vivo agora e o príncipe K assumisse o trono, Hibuku não seria afastado e muito provavelmente Zhao não demoraria muito mais ainda para cair. E Kanki não teria a vitória histórica que ele vai ter agora nessa próxima campanha contra o Koshou. Para que essa vitória do Kanki ocorra sobre o Koshou, Hibuku terá que ser afastado, pois senão Hibuku não vai deixar Koshou confrontar o Kanki, ele mesmo vai confrontar e vai vencer o Kanki por saber da fraqueza do Kanki. Então, para que isso ocorra, essa vitória do Kanki ocorra, terá que ser justificado o afastamento do Hibuku, que será com isso a ascensão do novo rei. Eles meio que Hibuku e sua comitiva meio que estarão foragidos e Kim vai agir direto, porque Hibuku não morreu, mas Hibuku afastado também é uma vantagem que eles podem explorar. É um momento, mesmo que seja um pequeno momento, é um momento de fragilidade. Então eles vão usar para atacar o Koshou. Koshou mal vai ter tempo de se comunicar com Hibuku, pois vai estar encabeçado na defesa. Vai sofrer a derrota com Kanki mais na frente. Hibuku volta, vence meu dedo e combinamos para os momentos finais de Zal. Mas, galera, quanto mais você fazer a história e comparar com esse capítulo, mais vai bater as coisas, cara. Mais vai bater. Então essa foi a minha analogia, cara. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Tamo junto, velho. Vocês são foda.